noite, sou Wagner Freitas. Estamos iniciando esta série de entrevistas aqui diretamente do programa Frente a Frente, de Olho no Voto, eleições 2018, pelo Correio do Imbé. Entrevistas essas com os principais representantes dos partidos mais bem colocados nas pesquisas para o governo do Estado e também para a presidência da República. O Correio do Imbé quer oferecer a você a oportunidade de conhecer melhor essas candidaturas, o que pensam os candidatos e principalmente confrontar algumas opiniões e também temas que os candidatos defendem em relação a questões gerais das campanhas para o governo estadual e para o governo federal. Esses programas estão devidamente informados à Justiça Eleitoral através do ofício número 36/683/2018. Participa comigo dessa série de entrevistas o Williams, que trará perguntas recorrentes da internet em relação às candidaturas e o que os candidatos falam e também em suas entrevistas e nas redes. Hoje, para iniciar essa série de entrevistas, estamos aqui com o vereador de Tramandaí, Cleiton Ramos, do PT, Partido dos Trabalhadores, que está aqui para falar um pouco e defender as candidaturas de Miguel Rosseto e também de Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda é o candidato defendido pelo PT até que saiam os últimos recursos, né? Posteriormente assumindo então provavelmente a candidatura Fernando Haddad, que é o seu vice. Lembramos que todas as entrevistas terão tempo geral a partir do momento que iniciarmos de 30 minutos para que todos os representantes possam durante este período ser então questionados sobre as candidaturas e que tenham um tempo igual durante toda essa série de entrevistas que faremos a partir de agora. Boa noite a vocês, nossos web espectadores do Correio do Imbé. Boa noite, Wagner Freitas. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite, Renato. Bom, como já foi apresentado pelo Wagner, né? Nosso entrevistado no dia de hoje é o Cleiton. Seja muito bem-vindo, viu, Cleiton? Prazer todo meu. E a partir de agora, tu tem 2 minutos aí para fazer uma apresentação aos nossos mais de 90 mil seguidores. Quem é o Cleiton Ramos? Então, um abraço muito especial aos web espectadores. Aqui, coordenador Renato, que coordena aí o nosso Correio do Imbé. E aqui à frente, então, frente a frente, Wagner Freitas, Williams, um prazer enorme. E eu acho que uma bela iniciativa, né, do programa em abrir esse espaço, que eu acho que ele é oportuno aí pelo período que nós estamos vivendo. Eu me chamo Cleiton Ramos, né, tenho 49 anos, fecho 50 agora em março. Sou um pai e um esposo entusiasmado aí, né, pela vida, pela construção da vida, e eu acho que nós, nessa passagem terrena, nós temos que nos comprometer com o mundo que está na nossa volta, e isso me despertou entrar para a política. Tive a oportunidade aí já de servir aqui o meu município, né, como vereador em duas oportunidades, 2009 a 12, e agora, né, nessa gestão, nessa legislatura, e também a oportunidade de servir como vice-prefeito. Eu tenho uma atuação, né, da militância sindical, política, enfim, social, e tento concentrar muito e atuar, né, muito fortemente no sentido da construção de soluções para a sociedade, seja onde eu vivo. Acho que a nossa vida começa na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, e daí, né, para o mundo. Então, este momento é um momento histórico. Eu acho que não tenho dúvida da importância desse espaço, e quero ter aí, né, com toda a clareza, com toda a possibilidade de dialogar com vocês sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, o que temos à frente e por que, né, na nossa opinião, aí as candidaturas não só do querido companheiro Lula, como aqui do Rosseto no Estado e as demais candidaturas da nossa aliança, né, que hoje está muito calçada a nível nacional com o PT, o PCdoB e o PROS, e aqui a nível estadual com o PT e o PCdoB, né, unindo as esquerdas, aí, construindo as alternativas para o processo que se avizinha. Então, quero te agradecer então também, Cleito, e também lembrar que essa série de entrevistas tem o apoio do Hotel Mares do Sul, que está nos disponibilizando aqui esse espaço para que a gente possa fazer essa série de entrevistas que vamos levar para você através do Correio do Imbé. Cleito, então vamos começar. A partir de agora teremos então 30 minutos, né, para que a gente possa debater aí e conversar um pouco sobre estas candidaturas. Nós vamos iniciar falando um pouco do governo do Estado e depois entramos na questão do governo federal. Então, a partir de agora, vamos começar a cronometrar. Vai aparecer para vocês aí na tela o cronômetro. 30 minutos, então, primeiramente, para que tu possa
discernir aí, tirar as dúvidas em relação às candidaturas e ao fim terá mais 2 minutos para que possa efetivamente se dirigir às pessoas que estão nos ouvindo para fazer o seu pedido aí de apoio aos seus candidatos também. Então, vamos iniciar a partir de agora. Cleito, por que o PT acredita que as candidaturas hoje de Miguel Rosseto, Haddad, possam ser vistas como novidades num cenário ao qual a gente sabe que tanto Miguel Rosseto quanto Haddad são políticos, né, contemporâneos, vamos dizer assim, históricos, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, no momento em que as pessoas ainda assim parecem buscar muito fortemente a renovação? Porque nós não podemos confundir, né, Wagner, Williams e você, né, o web internauta, a questão do novo como simples da questão da personalidade. Nós temos um debate de projetos políticos para o país. O Partido dos Trabalhadores, ele vem ele tem aí na sua história desde a década de 80, 81, né, quando a redemocratização do país, o PT vem, se coloca e ele vem, como os demais partidos, enfim, vem dentro de uma construção, mas dentro de uma história, porque a gente não é, né, as coisas não acontecem, todo o processo de ditadura que já vivemos no país, de democracia, nossa democracia muito ainda incipiente, nós tivemos experiências de 20 e tantos anos de eleições, depois são rompidas, agora nós estamos com mais um processo importante. Isso tudo vem de um arcabouço histórico de formação política da nossa sociedade, do povo brasileiro, e é dentro desta, o PT se insere dentro desta condição democrática. E aquilo que nós queremos é que cada vez mais, porque nós estamos dentro de uma... E eu vou, cara, não tenho certeza que nesses minutos nós vamos selar aqui e colocar muito bem a importância desse momento histórico. Agora, nós temos eleições e a gente tem que se acostumar com elas de 2 em 2 anos, ou seja, no âmbito municipal ou no âmbito geral, né, como agora em 2018. Então, o PT vem dentro do processo de defesa de um projeto político para o país, um projeto de desenvolvimento, onde a soberania popular, onde os interesses e a soberania nacional estão colocados à frente, a democracia, os anseios de participação, tudo que da própria formação da nossa Constituinte de 88. E o PT vem demonstrando a cada eleição, a cada experiência, seja nos governos municipais, governos, no período nós tivemos o governo federal, antes do golpe, e aí não podemos falar um pouquinho desse processo, por isso que a importância de 2018, porque é a primeira eleição geral, né, depois do golpe de 2015. E nós atestamos, porque quando tu rompe a democracia, tu tira uma presidente eleita agora mesmo, né, nós tivemos há pouco tempo, o Senado investigou, não teve nenhum crime praticado pela presidente e foi uma decisão política, ou seja, os setores, e aí a gente sabe, o PSDB não aceitou a vitória, né, lá em 2014 e evolui, e nós tivemos, né, um oportunismo aí dos setores do PMDB, não vou dizer que todo o PMDB, mas setores do PMDB, que hoje, com a presidência do Temer, era o vice-presidente e optou por esse caminho. Só que um caminho que coloca o Brasil de joelhos, dentro de uma crise que não é só econômica, ela é institucional, ela é política. Hoje nós vemos aí, né, o enfrentamento das questões com o judiciário, com setores da sociedade, as instituições fragilizadas, o nosso povo, né, não só de um dilema político, mas social profundo. Né? Nós tivemos aí questões econômicas, a redução a redução da capacidade, né, de geração de renda no país, e vamos mais além, né, a inflação muito acima do processo de reposição salarial, e aí nós temos no último período aí uma demonstração que a agenda a qual o Temer colocou após o golpe, foi uma agenda de reformas trabalhistas, previdenciárias, que não é aquelas que ele, né, optou e pediu o voto com a Dilma em 2014. Então, neste cenário, claro, há um movimento da direita, de seu fortalecimento, e cria-se condições aí, inclusive para aparecimento de candidaturas que, do nosso ponto de vista, não tem nem histórico, nem condição de apresentação de um projeto, de uma alternativa para o país, e até se colocam uns bem na pesquisa, mas muito de um voto de protesto. As pessoas não identificam, né? Muitas vezes, não gosto desse sistema, eu tenho que mudar. E aí, por isso eu concluo aqui, né, dessa primeira pergunta, que a renovação, né, ela tem que ser crítica do ponto de vista da formação de novas alternativas para o país.
mas dentro de um histórico de construção política, econômica, social, né, onde todos os 210 milhões aí de habitantes brasileiros, 202 milhões de brasileiros estejam inseridos. E não projetos que são capitaneados por setores ou a grande elite que atendem aí 20%, 30% da população do país, que se insere no meio social, e a grande massa fica, né, alheia ao processo econômico, de participação, inclusive de sobrevivência digna. Quem é Miguel Rosseto? Miguel Rosseto é um grande companheiro, vem do movimento sindical, foi deputado federal em finais da década de 80 e 90, logo em seguida, né, sendo deputado federal, nos debates eleitorais de 97, 98, nós apresentamos ele. E o companheiro Olívio, né, governador, Miguel Rosseto, vice, ele cumpre um papel de vice-governador naquele período de 99 a 2002, num governo exitoso, né, do nosso ponto de vista, e exitoso do ponto de vista de uma grande parcela da população gaúcha, né, que compreende os setores de funcionalismo público, respeitam, né, a agenda e o governo do período do Olívio. E, mais recentemente, ele teve papéis importantes aí em Ministério da Reforma Agrária, né, do Desenvolvimento Agrário, melhor dizendo, que trabalha com a pauta da Reforma Agrária, como também o Ministério do Trabalho e da Previdência. Então é um companheiro altamente preparado aí para o desafio de governar o país, o Estado, né, melhor dizendo, e construir soluções para ele. Falando em desafio, a gente sabe que uma das bandeiras, né, que está se falando muito na questão das candidaturas aqui em relação ao governo do Estado, em relação à questão dos salários, né? E a gente observa que alguns candidatos têm posicionamentos diferentes, mas que numa linha efetiva de confronto ao que o atual governo está praticando sobre os salários, o Miguel Rosseto é o que realmente diz que em seu governo não haverá mais o atraso, né? Então eu lhe pergunto, se outros candidatos que também estão contra o governo dizem que não podem garantir isso, tu acredita que ele possa realmente resolver esse problema? Eu acredito, porque é uma questão de prioridade, né? E está falando aqui, né, um candidato a governador com uma experiência, né, não só a experiência dele pessoal, como do staff do Partido dos Trabalhadores, dos demais partidos que compõem a nossa aliança. E se vocês se recordam, talvez, não sei, em 98, quando Olívio ganha, né, o governo do Estado, com o Miguel Rosseto de vice, uma das falas do então governo que estava saindo, acho que era o governador Brito à época, e o secretário da Fazenda, da César Busato. E ele foi categórico, inclusive, né? Diz, olha, se o próximo governo não vender o Banrisul até março, não vai conseguir pagar a folha de abril. Não só não precisou vender o Banrisul, como as folhas de abril, de maio e de todos os meses de 2009, aliás, de 99, como os demais anos do governo Olívio, nenhum atraso, reposição salarial dentro das possibilidades do Estado, e a gente sabe que o Estado tem um déficit fiscal, tem problemas, ninguém está tapando só com a peneira, mas é uma questão de prioridade. A mesma agora, nós tivemos recentemente, antes do governo Sartori, o governador Tarso, que enfrentou todo esse debate, também iniciou, inclusive, esse processo de revisão e de negociação fiscal com o governo federal, e que foi ainda fechado agora durante o governo Sartori, e durante todo o seu período não precisou atrasar nenhum salário, pagou todo em dia. Então, para mim, é uma questão de prioridade. O governo Sartori, no momento que opta por isso, ele faz uma escolha também. Uma escolha dentro de uma lógica de governo, mas que para mim parece muitas vezes justificar, né, a necessidade de remédios amargos, porque aí nós temos essa situação com o funcionalismo. Eu não tenho dúvida de que é possível fazer, eu não tenho... Dentro dessa questão de prioridade, Cleito, a gente sabe que o governo, né, do PT esteve, né, nos últimos anos no governo federal e também governou no governo estadual. Quando se fala na questão da dívida, né, do Estado, o candidato disse, né, que o Rio Grande do Sul, por conta da Lei Candir, tem em torno de 4 bilhões, né, aí, de dívida, mas também tem um recurso
que é em torno de mais 4 bilhões aí, que pode se recuperar com a agenda de investimentos, né, e também, né, outras ações. Como o PT hoje pode explicar o porquê não fez essa recuperação fiscal antes, se estava com o governo do estadual e federal na gestão passada? Não, até porque os governos do PT, e a demonstração disso, não só no governo Lula, no governo Dilma, são governos de visão republicana. Não há um apadrinhamento, um privilégio deste estado ou daquele, ou daquele prefeito ou deste, porque é do meu campo político ou não é do meu campo político. Tem uma agenda institucional e ela até porque não tem como, o setor, tu sabes bem, né, Wagner, que o orçamento público ele é aberto, é discutido, é transparente, necessariamente transparente, então tu não tem como fazer algum movimento em relação a um determinado estado, isso não vai garantir para os demais, nós estamos vivendo uma federação. Então essa visão, eu acho, é muito limitada quando alguém acha que, não, o governador, ou seja, o presidente da República vai fazer um movimento em relação ao prefeito, porque lá tem, claro que dentro de uma linha de avaliações e prioridades, pode fazer a defesa, de repente vai ter mais oportunidades por ter um relacionamento direto com o governo, mais agendas e possibilidades de discutir, mas se não apresentar um projeto capaz, em condições, e é isso que o Estado viveu. O Tarso fez todos os movimentos, e tanto que foi um processo de negociação continuado. E o governador Sartori manteve essas negociações e chegou a um termo, melhor que aquele termo de 94, né, quando o Brito assina, que amplia a nossa dívida, inclusive. Mas, sobre a tua questão de relacionamento, né, não tem como a gente sair de uma crise financeira se tu não olhar os dois prismas. Tu não pode olhar um prisma só da economicidade, no sentido de redução não, nós vamos reduzir despesa, é óbvio que tu vai amarrar o Estado, da capacidade de investimento. Tu tem que também ter um olhar para as receitas, estimular. E o que é, dentro de um modelo de desenvolvimento de uma região, de um Estado, do país, tu tem que ter uma agenda de aquecimento da economia, de incentivo ao crescimento econômico, à geração de emprego em renda. Só esse ciclo positivo que vai te gerar. Por quê? Porque hoje tributos e o orçamento público, ele é uma proporcionalidade da economia. Se nós estamos com uma economia em baixa, obviamente, então nós temos que fazer a roda girar. E aí, por isso, já respondo, não sei se vai entrar essa mesma pergunta para nível federal. Hoje, nós temos dentro da pauta de prioridades da campanha do companheiro Lula, né? E nós temos aí, estamos muito felizes com essa tríade, né? Com o Lula, o Haddad e a Manuela, porque desses três vai sair os dois representantes nossos a disputa presidencial, e já estão, né, em campanha, está o processo aberto, mas nós temos ali a retomada das obras públicas, né, paradas. Nós temos uma agenda aí dos primeiros 6 meses de investimentos para isso, para que a mola da economia comece a girar no sentido positivo, né, e não temos dúvida, isso já foi feito nos governos Lula, Dilma e deu muito certo. O candidato Rossetto diz que é contrário a privatização das estatais. O grande debate da privatização das estatais do atual governo é a dívida que algumas possuem, né? E é onde é batida a tecla. Qual é o plano do candidato Rossetto, por exemplo, no caso da CE, que possui uma dívida, né, para que não a privatize e a deixe com condições de funcionamento? Melhorar a gestão, porque algo que funciona bem ou funciona mal não é por ele ser público ou ser privado. É muito, e teve uma onda aí, né, da elite nacional, principalmente do campo da direita, alguns setores políticos que apontam que nada que é público funciona, ou a gestão pública não dá certo, e aí tentam fazer o Estado mínimo. O Estado não tem que ser mínimo, não tem que ser máximo, o Estado tem que ter o tamanho certo. E nesta questão nós demonstramos já, tanto no governo Olívio como no governo Tarso. A CE funcionou bem, teve resposta, claro, nós tivemos situações agora naquele tanto período do Tarso, situações específicas do sistema energético brasileiro, que afetou a CE, porque a CE levou um golpe muito forte lá em 94, quando ela foi seccionada, né? Nós ficamos aí, até a nossa região é atendida pela CE, a região metropolitana, mas já outros setores do Estado, a maior parte do Estado, já tem outras companhias que operam. O que nós é fazer gestão de qualidade.
E aí também o PT não tem esse dilema em relação contra a privatização, a favor da privatização. O que nós somos radicalmente, né, a favor de uma gestão pública nos setores estratégicos para a economia brasileira ou para a economia local. Um banco como o Banrisul, Williams, que tu és aí um trabalhador da área da economia bancária, ele é fundamental para fazer a mediação, né, dos setores econômicos. Nós tivemos estados aí que perderam bancos estaduais e que estão com sérias dificuldades para ter agentes de fomento, um agente, né, público de apoio ao pequeno, ao médio empresário, ao cidadão, de uma forma geral. O candidato Rosseto, ele participou da caravana do Lula, né? Percorrendo aí, e esteve presente na resistência ali, como se diz, né? Foi chamado de resistência em São Bernardo. Sim. Por acaso, essa proximidade dele com o presidente nesse momento crucial para o presidente Lula pode atrapalhar a campanha dele de alguma maneira? Pelo fato do candidato Lula estar preso? Não, acho até que ajuda. Apoia. Porque na verdade, tentam levar a questão da prisão do companheiro Lula como uma mera circunstância, né, de criminal ou de alguma situação que inclusive não foi provada. Até agora nós queremos que sim, a investigação avance, que a avaliação das provas apresentadas, né, pela chamada República de Curitiba lá, e aqui pelo TRF4, mas nós não temos dúvida, e a grande maioria da população, tanto é que hoje quando coloca-se o presidente Lula, né, nos centros das avaliações de pesquisa, ele desponta aí como dos candidatos mais preferidos da população brasileira, porque no nosso entender, no entender de uma grande massa de brasileiros, a prisão do companheiro Lula é uma prisão política. Sim, Cleito. Tu comentaste agora sobre a questão das pesquisas, né? É visto que o Lula está em primeiro lugar, né? Caso ele não consiga, né? A tendência é que o Haddad o substitua. Tu acredita que o PT vai conseguir ter a capacidade de migrar os votos do presidente Lula para o candidato Haddad? A última pesquisa do Ibope, ela apresenta esse dado. Até não foi tão divulgado pela grande mídia, mas índices da situação do Haddad apresentado como um candidato, né, como alternativa ao presidente Lula, coloca ele inclusive com uma capacidade de quase que total dos índices. Ele pode chegar, numa primeira amostragem foi 28%, 29%, chegou a 34%, 35% agora na última, de capacidade de absorção dos votos. Então nem é uma transferência, né? É um transbordo, é uma transposição lá de votos. Uma pergunta até em relação da temática do Williams, que é uma coisa que a gente vê, principalmente nas redes sociais, até no debate eu não vi. O Haddad seria uma nova Dilma? Não, cada um tem seu perfil, cada um tem sua forma e tudo no seu momento. A companheira Dilma, ela foi guindada aí uma alternativa, né, de candidata nossa, pelo trabalho fantástico que ela fez ao longo dos governos, dos 8 anos do governo Lula, não só ministra de Energia, depois ministra da Casa Civil, e colocando programas essenciais. Tanto que houve o acolhimento dela, não só pelo PT, pela maioria dos partidos aliados, né? Então nós tivemos situações em 2013 e 2014, mas aí dentro do perfil de condução. Agora, sem nenhuma motivação da retirada dela da forma, como eu já disse aqui no início do programa, do golpe. O Haddad vem com outra experiência, né? Prefeito, ministro também, mas tem a sua trajetória. Temos que respeitar a trajetória de cada um, né? No caso, o PT acredita, né, que na impossibilidade do presidente Lula ser candidato, o Haddad seria o seu substituto. Nesse viés, tá? Tu acredita, assim, que a derrota que ele teve em São Paulo seria uma rejeição da própria região dele e isso atrapalharia a eleição a nível de país? Também, porque a eleição municipal em São Paulo se deu, né, num outro cenário político, numa outra condição. Vamos fazer um reparo, assim, não está colocado oficialmente isso que ele será o substituto, né? Claro que tudo, pela presença dele já na chapa majoritária, tudo leva a crer que será. Nos próximos dias aí nós teremos essa definição, a gente vê, né, durante até nós estamos debatendo, talvez a gente consiga esse dado, né, da substituição, mas a naturalidade do processo, sim, tudo indica que será, né? O Haddad, aí no caso, a companheira Manuela, a camarada Manuela,
candidato a vice, né? Cleito, agora um tema, né, que a gente não pode deixar de falar. O Haddad foi denunciado agora, e aliás, eu acho que é importante frisar, não só o Haddad, quanto o Alckmin também foi pelo Ministério Público de São Paulo, né, em relação à questão de Caixa 2, né, no caso específico de Haddad, em relação aí a ter recebido de Caixa 2 em torno de 2 milhões, né, de reais na sua campanha a prefeito de São Paulo. O que isso pode prejudicar a candidatura de Haddad nesse momento em que ele, além de ainda não ser conhecido da grande massa, vamos dizer assim, né, ele agora iniciou uma caravana, né, pelo país como candidato a vice, mas que nesse meio onde as pessoas estão começando a conhecer ele, vem lá uma ação como essa. Uma ação assim, vamos também ser claro, eu não posso entrar em detalhes porque eu estou aqui, né, no Rio Grande do Sul, em Tramandaí, no litoral norte, e eu não vivo o dia a dia de São Paulo, ou até da própria campanha do Haddad, então prefeito à época. Agora, falar de Caixa 2, num cenário brasileiro onde dos últimos 50 anos de eleições, né, nós tivemos empresas privadas privadas no caso, né, mas que com contratos públicos e tal, que participaram. A gente vê, isso não é de uma específica candidatura, não é a candidatura do Haddad, e claro, ele vai certamente apresentar, fazer a defesa, e eu não acredito, porque uma candidatura para o município de São Paulo, a gente pode de repente comparar com o nosso município, mas o São Paulo é maior que muitos dos estados brasileiros. Então, é uma campanha, provavelmente não é ele que cuidou dessa tarefa financeira de captação de recursos. Isso tem equipes, né? E tem que ver como isso foi feito. Como foi feito nas demais campanhas pelo país afora. O nosso país é continental e o sistema político eleitoral brasileiro foi montado, estruturado nessas condições. As regras, nós vamos mudar a regra, mas vamos mudar para todos. E com uma lisura maior, com um processo de maior qualidade, e eu defendo, né, a total transparência, isenção, só que não era isso que as eleições, de uma forma geral, porque tu tens, e aí não falo, inclusive, porque aqui tu pode, se eu pego e me desloco, né, não é o caso aqui, mas mesmo numa eleição municipal, se eu apoio aqui, né, uma hipótese, uma candidatura do Wagner, eu sou um apoiador, eu me desloco, eu pego um recurso e boto gasolina no meu carro para... Bom, isso é Caixa 2? É um recurso para campanha, porque eu vou usar para... Então, dentro desta... E claro que aqui nós estamos falando de cifras enormes, eu não estou aqui querendo reduzir. Eu estou dizendo que essa situação de Caixa 2 sempre foi muito comum, né? Era comum em todas as eleições, com todos os candidatos. E agora nós estamos indo para um outro modelo inclusive fala-se talvez no futuro de recursos exclusivamente públicos, né? Mas eu sei que tem muitas perguntas, vamos avante, mas não vejo como uma questão central. Mas o que estranho é que aparece agora, né? Quando lançam ele candidato, como uma possibilidade aí apareceu assim, já acham uma potencial denúncia, que é denúncia, porque não provaram nada, não vai ser julgado ainda. Então, nesse cenário... Cleiton, em relação à governabilidade, né? A gente sabe que o presidente Lula e a presidente Dilma tiveram uma ampla coligação que lhes deu a possibilidade de governar com tranquilidade, pelo menos, né, durante um bom tempo, né? O Lula teve durante todo o seu período. Em relação à governabilidade, a aliança feita pelo PT hoje, ela representa menos do que 30% da Câmara dos Deputados e também do Senado. De que forma tu acha que seria possível o PT governar com o Haddad ou com o próprio Lula chegando à presidência? E existe a possibilidade de, nesse meio do caminho, uma aliança com os golpistas? Não é uma questão de aliança, porque nós estamos num debate eleitoral nacional. As nossas candidaturas, diga-se, né, referencio aqui, em nenhuma das eleições... eu acho que não tem nenhum dos candidatos que eu me lembro, mas vamos pegar duas eleições do companheiro Lula, eleito presidente, como da Dilma, em nenhum deles a base, né, o número de deputados, os senadores da base eleitoral dos partidos tinham maioria. Essa maioria acabou se formando, mas também não vejo, nós já tivemos experiências de governos que governam com minoria. A questão é ter uma agenda para o país. Vai ter um programa eleito, escolhido pelo povo brasileiro. E este programa é que tem que ser a referência. Se algum deputado que não defendeu esse programa, mas entende ele viável e o apoiar, e aí
construir ou formar uma base de governo, não é o PT que está mudando de opinião ou as propostas que nós temos para o país, e sim aquele deputado ou aquela deputada, enfim, que numa revisão, né, e não numa mudança total, mas de repente algumas questões e prioridades formam, né, mas é um debate. Quando manda um projeto para... Como nossa Câmara Municipal, tu manda o projeto, tem que discutir, tu tem que apresentar. Se for do interesse nacional, né, acho que vai do deputado apoiar, independente da sua posição, ser um aliado, ser da base do governo ou não. O presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, declarou que num possível segundo turno entre o PT e o Bolsonaro, ele, na opinião dele, o partido deveria conversar com o PT para o segundo turno. Tu acredita que, se fosse o inverso, o PT dialogaria com o PSDB? Você tem maturidade hoje para... É claro, a gente está em hipóteses, né? Você tem que ver o cenário de... Eu não defendo voto em branco, voto nulo, ou uma liberação, no caso de... Eu acho que nós temos que debater com profundidade e ter posição para o país. Se nós não temos, num determinado cenário, né, o candidato ideal ou o melhor, eu brinco assim muitas vezes com alguns companheiros, temos que ver o menos pior. Né? Se não é aquele que representa na totalidade aquilo que a gente entende, defende, pelo menos aquele que se aproxima mais. Então, mas como o PT, eu tenho convicção que vai estar no segundo turno, né, com a candidatura nacional e a candidatura do Estado, então vamos fazer esse debate lá no segundo turno. Cleito, cobra-se muito a questão econômica, hoje que o país se encontra, né? E todos os candidatos estão na seara de discutir a questão econômica. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o próprio Haddad, em entrevista, disse que não concordava com a política econômica da presidente Dilma. Mais de uma vez, né, a gente já viu no Diário de São Paulo, na Globo News, entrevistas dele que ele dizia isso. A pergunta que eu te faço, o governo Haddad deve fazer um governo com uma política econômica mais voltada para o governo Dilma ou para o governo Lula? Não, é a política econômica que o nosso bloco, o PT, defende para o país. Ele faz uma crítica pontual, ele faz uma crítica ali no ano de 2014, né, porque nós tivemos aí um ciclo econômico mundial e a resposta que o governo deu ficou aquém do ponto de vista do companheiro Haddad. Mas só erra ou pode avaliar quem faz, né, e quem acompanha. Então, para nós. Mas isso não ficaria na conta do Lula? Não, porque foi uma decisão, inclusive, lá teve um debate nacional, inclusive dentro do partido, né, sobre ministro da Fazenda, qual o melhor nome, qual é a melhor linha, e a presidenta Dilma é uma economista também, então era um debate em alto grau, alto nível. Né? Caso aconteça da vitória do PT nas eleições, tá? A nível nacional, tu acredita que deve haver uma autorreflexão, uma autocrítica do PT com ele mesmo para iniciar o 5º mandato ou não? A autocrítica e a autoavaliação é de todo cidadão, todas as instituições, e deve ser permanente, porque a cada ação que eu faço eu tenho que avaliar se eu fiz bem, qual foi o resultado. Então nós temos essa crítica permanente. Hoje a gente apresenta uma proposta de um projeto de governo aí para o país e aqui para o Estado, dentro de todo o histórico. Então, quando eu até mexi, eu acredito que nós vamos estar no segundo turno, é óbvio que eu não estou aqui não entendo como uma fala de desrespeito a nenhuma das candidaturas. Eu estou considerando daquilo que é o histórico de contribuição da nossa luta, o histórico de contribuição das candidaturas, dos governos ao qual a gente... E que isso vai fortalecendo, né, a musculatura política inserida, enraizada na sociedade. Então, por isso a gente acredita, mas é óbvio que, né, com respeito a todas as demais candidaturas. Mas vamos apresentar, nós temos aí então até 5, 6 de outubro aí a campanha, no dia 7, né, fazer um grande momento. Eu quero fazer uma última pergunta, que depois vai ter o espaço para poder fazer o pedido. A rede Avan está chegando no estado, finalmente, uma rede, né, de Santa Catarina, que está chegando para cá, se instalando, né? E a gente sabe que a oposição fortemente, alguns da oposição bateram dizendo que a rede era sonegadora de impostos, que usava o símbolo americano, que era Estado da Liberdade. Rapidamente, para a gente não fugir do tempo, o PT, com a chegada da Avan, apoia ou não apoia? Se chegar ao governo do Estado. Todo investimento no Estado é importante.
Se é alguém que vem para cá para investir, gerar renda, gerar emprego, tem que vir e cumprir os regramentos, né, e a legislação gaúcha e brasileira. É isso. Vai ser fiscalizado como todas as demais empresas são, acompanhado, mas não vejo, eu acho que tem que atrair investimentos. Agora, dentro da visão de marketing deles, isso é uma questão pontual da empresa, né? Então, aí é uma questão da relação deles com os consumidores. Eles têm que cumprir exatamente nas questões de sanidade, respeitar nosso regimento, né, de atendimento tributário, respeitar o PROCON, todos, né, tratar bem os gaúchos, que vão ser bem tratados, bem recebidos aqui no estado. Bom, então, está encerrado aqui, a gente sobrou ali ainda 6 segundos, né? Está encerrado esse primeiro, então, momento, né, que nós, então, tivemos aí 30 minutos falando um pouco. A gente sabe que o tempo é pouco, né? Limitado, nós teríamos muitos questionamentos, mas acho que foi bem aproveitado. E, mais uma vez, agradecer, né, a disponibilidade do seu tempo aí conosco, abrilhantando esse Frente a Frente Eleições 2018. E, Cleiton, 2 minutos. Como é que se diz aqui em Tramandaí? Vendo peixe, né? Vendo peixe dos seus E agora eu vou querer que tu te direcione. Quer fazer primeiro algum agradecimento? No fim, talvez o hábito, né? Nós temos aqui uma câmera fixa e eu, depende de não me dirigir todo o tempo aí, mas não é sinal de desrespeito a você, né? O web internauta. Eu quero, primeiramente, colocar que, como toda a eleição tem, né, o seu valor histórico, não é diferente essa de 2018, dentro de um cenário de muita comoção, de muito tensionamento social. Reflita, tire, você que, né, deve estar, obviamente, se está nesse momento assistindo esse programa, é porque está interessado, converse, busque informações, analise os candidatos, verifique, né, nos debates, acompanhe, porque no dia 7 de outubro nós vamos fazer tomar uma decisão fundamental para o processo de sequência, né, da gestão do nosso país. Tivemos agora, recentemente, todo o imbróglio pelo golpe, pelo tensionamento, as instituições fragilizadas, e te convido aí também, obviamente, a acompanhar as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, as candidaturas apoiadas, né, pelo nosso bloco, e tanto no nível deputados federais, deputados estaduais. Nós temos aí muitos que atuam aqui na nossa região, na região metropolitana. Aqui mesmo quero fazer uma referência, né, companheiros como Henrique Fontana, Maria do Rosário, Estela Farias, Zé Nunes, enfim, tantos outros que são mandatários aí da legislatura, né, tanto a estadual quanto a federal. Nosso senador Paim, não tivemos condições de falar, mas é um orgulho para os gaúchos e está indo para a reeleição aí, e óbvio, pedimos seu apoio. Ele e a Abigail, a nossa dobrada do Senado, e também aí o Rosseto, né, governador, Lula, Haddad e Manuela, né, nesses dias, talvez até hoje mesmo, estão definindo isso, né, estão vendo a candidatura colocada, né, formalmente, mas na realidade todos vão estar defendendo esse projeto, um projeto generoso para o país, um projeto que inclui 200 milhões de habitantes, e que nós demonstramos, né, tanto no governo do período Lula e Dilma, com inclusão social, com programas sociais, com aquecimento da economia, geração de emprego e renda como nunca antes visto no nosso país, queremos retomar esta agenda. Obrigado, William, obrigado, Wagner, pela oportunidade, e ao coordenador aí da equipe, o Renato, né, foi um prazer. Quero agradecer também a tua presença, agradecer o Williams. Wagner, satisfação. Um abraço aos nossos web espectadores. E esse, então, foi o programa Frente a Frente, de Olho no Voto, Eleições 2018. E estaremos aí, então, durante este período, até as vésperas da eleição, levando a vocês essas entrevistas para que você possa definir o seu voto. Dia 7 de outubro, a principal arma que você terá para mudar o país, o Estado, vai ser frente a frente com a urna na escolha dos seus candidatos. Muito obrigado e até o próximo programa aqui no Correio do Imbé.